Maravilhoso dia, meus amigos. Vamos para mais uma leitura. E o livro de hoje é João capítulo 15. Esse livro maravilhoso. Acho que uma das leituras que nós temos aqui pelo YouTube é João 17. E hoje nós vamos para João 15. Texto que está há alguns dias já o Senhor falando ao meu coração e eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda muito para que o Evangelho de Deus continue expandindo e a sua mensagem poderosa. Amém? Então vamos lá para a leitura de João 15. Veio um pouquinho de água, ganhei essa garrafa recentemente, João 10, 17. João faz parte, da nossa vida. Glória a Deus, bebam água. João 15 vai dizer assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, do versículo 1 ao 4, nós temos o próprio Cristo apresentando a sua identidade. Ele afirma, eu sou. Esse eu sou nós conhecemos bem. Então ele mesmo afirma dizendo, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Então Jesus ele está afirmando, apresentando a sua identidade, quem ele é. Mas ao mesmo tempo ele também aponta e afirma quem é o seu pai. Então Jesus nos traz um grande ensinamento nesses primeiros versículos, de entendermos quem somos e quem é o nosso pai. Então Jesus traz a revelação da sua própria identidade, mas ele só reconhece essa identidade porque ele sabe quem é o seu pai, quem é o seu criador. Então nós só sabemos quem somos ao momento em que entendemos quem Deus é. Olha que forte isso. Isso é muito poderoso. Vamos mais à frente. E ele vai dizer, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus está afirmando, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Você já viu a vara, o galho? O galho por si só não pode dar fruto se não tiver o quê? Conectado na árvore, na videira nesse caso. E ele diz, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não há como produzir frutos se não estivermos conectados na videira. Amém? Vocês estão comigo? Vamos mais à frente.
Vamos fazer melhor. Talvez a gente faça esse estudo dividido de João 15, porque João 15 é maravilhoso. Então ele tem 27 versículos. Então a gente vai até onde o Senhor nos conduzir aqui e a gente pausa e aí amanhã ou na próxima semana nós damos continuidade em João 15, porque esse texto é maravilhoso. Então a gente chegou aqui primeiro do versículo 1 ao versículo 4 de João, capítulo 15. E olha o que ele vai dizer no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus afirma que todos aqueles, né, que estão nele, conectados nele, esses dão frutos. Porque sem conexão nele, nada poderemos fazer. Você já tentou utilizar um Wi-Fi fora da tomada? Sem conexão com a energia, o Wi-Fi não roteia, ele não transmite conexão. Não há conexão para que você se conecte e tenha acesso à internet. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira e vós são as varas. Quem estiver em mim e eu nele, você viu que existe uma condição. Precisa estar nele e ele precisa estar em nós. E assim então, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Ele afirma: nada podereis fazer. Mais à frente: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. Porque não existe. Por que a vara seca? Porque não existe vida fora do corpo, no caso da vara, da árvore, da planta, e no caso aqui do texto, fora da videira verdadeira, que é Jesus. Então, olha que poderoso isso. Jesus está falando: se não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então existe um destino também para essa vara, que é lançada fora. Ela é lançada no fogo. E esse fogo representa juízo. Então todo aquele que está fora da videira verdadeira esse é lançado fora, lançado no fogo, que significa juízo. Então, Jesus está falando que todo aquele que não está conectado na videira verdadeira, esse será lançado fora, como uma vara, e essa vara secará, e essa é lançada, é colhida e lançada no fogo, e esse fogo representa juízo.
Glória a Deus. Isso aqui é muito impactante esse texto, é maravilhoso, mas nos chama a um lugar de muita atenção, de reflexão, né? De estarmos conectados na videira verdadeira. E olha que mais, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus está falando assim, ó, o segredo do sucesso. Quer aprender o segredo do sucesso? Esteja conectado na videira verdadeira, que é Jesus. Porque melhor do que gênio da lâmpada mágica que te faz 3 pedidos, que é um mito, não existe. A Bíblia diz que Jesus afirma dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, o que significa isso? Se estivermos conectados em Cristo e as suas palavras, os seus mandamentos estiverdes em nós, vivendo isso na prática, nós podemos pedir tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Mas isso significa que tudo que eu pedir a Deus vai ser feito? Tudo, porque quando nós estamos conectados na videira verdadeira, nós vivemos a todo tempo a vontade do Pai. Lembra do Pai que Jesus afirma que Ele é a videira verdadeira, mas o Pai é o lavrador? Então todos nós que estamos conectados em Jesus, que é a videira verdadeira, seguimos os seus passos, os passos de Jesus. E ao seguir os passos de Jesus, cumprimos a vontade de Deus Pai, que é o lavrador. E aí, o nosso desejo, a nossa vontade já não é nossa. Porque agora nós imitamos a Cristo. E Cristo não vivia as suas próprias vontades, não fazia os seus próprios pedidos, seus próprios desejos, mas o do Pai. Então o que Jesus está falando é assim, ó, tudo que perdides será feito, porque aquele que é conectado em Cristo tem como interesse, isso aqui é poderoso, tem como interesse as coisas do Pai. Glória a Deus. A gente já poderia parar muito bem aqui, porque tá precioso demais esse texto. Então a gente está aqui em João 15:6. E ele vai dizer mais à frente: e se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto, que é exatamente o que a gente está falando, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, todo aquele que está conectado na videira verdadeira, esse glorifica em tudo que faz a Deus Pai. Porque conexão significa esse é o motivo ou a razão de vida. Sem conexão não há vida. Então, o motivo de vivermos é por conexão com Jesus e a sua palavra. E quando conectamos com a videira verdadeira, que é Cristo, temos vida, mas não vivemos mais nós,
mas sim a vontade de Deus Pai. E eu acho que a gente pode finalizar nesse versículo. Na verdade, vamos terminar aqui no versículo 9 e a gente encerra a leitura de hoje. Versículo 9 vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E a gente finaliza assim. Então, Jesus está falando, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Então, uma das características de um discípulo de Cristo é que ele dá muitos frutos, dá bons frutos, muitos frutos, porque esse está conectado na videira verdadeira. E aí finaliza Jesus falando no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneçam no amor. Então eu finalizo essa leitura de João 15, do versículo 1 ao 9, dizendo para vocês: estejam conectados na videira verdadeira que é Cristo. Reconheçam a Deus Pai, que é o lavrador, e permaneçam no amor. Vamos orar? Jesus, muito obrigado pela preciosidade da sua palavra. A sua palavra é viva e ela nos direciona, ela nos guia, ela nos aponta para o teu coração. E assim como nós aprendemos nessa manhã, nesse dia de hoje, de que não há vida fora do Senhor, e toda a vara que é lançada fora, ela logo mais é colhida e lançada no fogo, que é o juízo. Nós sabemos que um dia passaremos por esse tribunal, por esse lugar, mas que nosso dia, ao se apresentarmos ao Senhor, o Senhor possa nos reconhecer como filhos amados. E que num grande dia nós não venhamos ter a infelicidade de o Senhor olhar para nós e dizer: eu não vos conheço. Longe de nós isso, Senhor. Longe de nós isso. Então aponte o nosso coração, Senhor, para que nós possamos estar conectados na videira verdadeira, para que nós possamos nos conectar, para que nós possamos dar muitos frutos ao Senhor, para que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus lavrador, Pai, aquele que dirige e direciona as nossas vidas. Porque se Jesus é o nosso modelo de vida, Deus Pai é aquele que nos dá provisão, que nos guia, nos direciona. E que teu Espírito Santo seja aquele que nos dá poder, autoridade no nome de Jesus. Mas que nós possamos entender isso, que precisamos estar conectados na videira, reconhecendo que Deus Pai é o lavrador e permanecendo no amor. Muito obrigado, Jesus. Te amamos. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Cristo vive. Tamo junto. Lembrando, estejam voltados, conectados na videira verdadeira, reconhecendo que Deus Pai é o lavrador, entendendo que nós precisamos permanecer no amor. Deus abençoe.